A paz do Senhor a todos, é um prazer estar com vocês para a apresentação de mais um infográfico para plano de aula, dessa vez a primeira aula do primeiro trimestre das lições bíblicas CPAD. O título geral é Batalha Espiritual, o Povo de Deus e a Guerra contra as Potestades do Mal. O objetivo para esta lição é apresentar o conceito de batalha espiritual, ressaltando sua realidade bíblica e distorções. 2. Pontuar as principais crenças da pseudo-batalha espiritual. E 3. Desconstruir, por meio da análise bíblica, as crenças da pseudo-batalha espiritual. Lembrando que a expressão pseudo pode significar alguma coisa que é parecida, que está imitando, ou que seja falsa também. Então, o título da primeira lição é Batalha Espiritual. A realidade não pode ser subestimada. O textuário vai dizer, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. A verdade prática. A batalha espiritual é uma realidade bíblica que consiste na luta contínua da igreja contra o reino das trevas. E aí a leitura bíblica em classe, você pode pausar o vídeo, fazer a leitura com calma e... O meu destaque fica para o versículo 6, que diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Eu selecionei isso porque acredito que a batalha espiritual não se vence ao se proferir, entre aspas, palavras de ordem, mas ao se humilhar perante o nosso Deus em oração e sujeição. Poderíamos até dizer que ela é vencida no joelho. E aí a gente apresenta agora o nosso infográfico, onde você pode ver a lição como um todo, todos os tópicos juntos, num único plano. Isso ajuda a criar um mapa mental e acelerar o processo de aprendizagem da lição. Aqui eu já vou dar uma dica muito importante, porque o pastor Ezequiel Soares, ele se mostra extremamente didático na lição e distribui muito bem os assuntos, colocando de forma concisa cada um dos subtópicos. Isso ajuda muito para as classes entenderem. Não usa palavras difíceis de interpretar e também o raciocínio dele é fechado dentro do tópico de uma forma muito satisfatória. Então, eu diria para vocês que distribuam o tempo igualmente em cada um dos tópicos. Se você tem 1h10, por exemplo, você pode colocar 20 minutos em cada um dos 3 tópicos, isso já contando com a participação dos alunos, né, com a interação dos alunos, 20 minutos em cada tópico, você vai ter 20, 40, 60 minutos, 1 hora, vai ter mais 10 minutos aí, ou 15, dependendo do tempo que você tiver, para fazer a conclusão e de repente inserir mais alguma coisa. Por quê? A maneira como ele apresenta a lição fechando cada tópico de uma maneira que o tópico seguinte complementa o anterior, como vocês vão perceber ao longo da lição. Então, no primeiro tópico, a batalha espiritual, ele vai conceituar o conceito de batalha espiritual, a realidade bíblica e o que não é batalha espiritual. Já no segundo, ele vai explicar as principais crenças da pseudo-batalha, ou seja, daquilo que parece ser batalha espiritual e não é. Ele só explica aqui. Só que no terceiro tópico, vamos à Bíblia, é que ele vai detalhar, fazer a defesa da palavra de Deus, condenando essas práticas pelo aparato bíblico que ele vai demonstrar. Então você pode se concentrar no tópico 2 só em apresentar esses conceitos errôneos sobre batalha espiritual. Não se preocupe em defender ainda. Aí no terceiro tópico você vai ter um material para fazer essa defesa diante dos alunos. É bem bacana a maneira como ele colocou. É tanto que eu nem precisei colocar aquela ideia que eu coloco sempre no fim de cada tópico para ajudar você a desenvolver. Então, tendo dito isso, a introdução vai dizer: a batalha espiritual é o tema do trimestre que estamos iniciando. Basta uma olhada na leitura diária para confirmar a menção dos assuntos nas escrituras. Mas existe uma onda extravagante que surgiu na década de 1960 e que tenta se passar por batalha espiritual. A presente lição apresenta o equilíbrio doutrinário que servirá como ajuda para ninguém subestimar o assunto. Como ele citou a leitura diária, aqui tem 6 referências para que você possa, de repente, no final da lição, ler com seus alunos e ter mais um pouco de referencial sobre batalha espiritual. Muito importante.
E aí a gente vai para o primeiro tópico. Eu fiz diferente agora, dei uma melhorada nos slides, colocando o tópico inteiro e fazendo destaque dentro do tópico para ficar de uma forma mais lógica. Então você lê o tópico, vai falar sobre o conceito de batalha espiritual, e a parte que eu coloquei em destaque é o que eu entendo que define melhor isso, os cristãos se opõem a essas forças malignas pela pregação do evangelho, a oração e o poder da palavra de Deus. A essa oposição dos crentes denominamos batalha espiritual. O segundo subtópico, uma realidade bíblica. E aí a parte que eu coloco em destaque é que o sofrimento do crente é por causa do nome de Jesus. Por isso acontece a batalha espiritual. Esse sofrimento resulta da nossa contínua luta espiritual contra o pecado e contra o indiferentismo religioso. E o terceiro subtópico, o que não é batalha espiritual. Aí eu recomendo que você leia o subtópico inteiro. Terceiro, porque, como eu disse para você, ele é bem conciso e ele consegue fechar o raciocínio dentro do próprio subtópico. Então você, de repente, não vai precisar nem fazer muitas explicações sobre esse subtópico 3. Tendo dito isso, a gente passa agora para o segundo tópico, principais crenças da pseudo-batalha espiritual. Então, agora sim, ele vai falar sobre o mapeamento espiritual, depois a maldição hereditária e depois crentes endemoniados, entre aspas. Então, sobre o mapeamento espiritual, ele vai dizer o seguinte: a doutrina consiste na crença de que Satanás designou seus correligionários para cada país, região ou cidade. O evangelho só pode prosperar nesses lugares quando alguém cheio do Espírito Santo expulsar esse espírito maligno. Em decorrência, surgiu a necessidade de uma geografia espiritual, um mapeamento espiritual. Os espíritos territoriais são identificados por nomes que eles mesmos teriam revelados com as respectivas regiões que eles supostamente comandam. Então, essa parte que eu coloquei em destaque, eu digo o seguinte, que eu particularmente acredito sim que Satanás distribua os agentes dele pelo mundo inteiro para agirem como ele puder. Quanto mais ele puder mapear, ele vai fazer. A questão é que nós não temos nenhum aparato bíblico, nós não temos nenhum referencial bíblico que diga que nós, crentes, podemos mapear aquilo que Satanás faz para poder combatê-lo. De forma alguma. Então é isso que o autor está querendo colocar em destaque aqui, que nós não temos essa autorização bíblica e nem temos essa condição de fazer esse mapeamento para combater o inimigo. Isso é uma distorção da palavra de Deus. Tendo dito isso, a maldição hereditária. Então você lê todo o segundo subtópico, que ele é praticamente autoexplicativo, você não vai precisar acrescentar muita coisa e os seus alunos vão entender. Porque, na verdade, nenhum de nós, ou a maioria de nós, não é da área de apologética e nem os nossos alunos pretendem ser. O que o autor deseja aqui, eu acredito, é que nós tenhamos uma noção clara do que é batalha espiritual e do que são essas pseudo-batalhas para a gente ter segurança em lidar com pessoas que são crentes como nós, mas que acreditam diferente e não têm base bíblica. Só isso. Ninguém precisa ter um conceito extremamente profundo disso aqui, porque a gente não vai usar isso no dia a dia. É apenas para ficar precavido. Então, tendo lido esse subtópico, você parte para o terceiro, crentes endemoniados. Mesma coisa, lê o terceiro subtópico todo, não fiz nenhuma seleção, porque ele é autoexplicativo, você vai precisar acrescentar pouquíssimas coisas para os seus alunos. E aí a gente parte para o terceiro tópico que vai falar, vamos à Bíblia. Agora sim, ele apresentou a conceituação daqueles que dizem que a batalha espiritual é daquela forma, e agora ele vai demonstrar biblicamente que há um equívoco em relação a isso. Então, no primeiro subtópico, ele fala sobre o mapeamento espiritual. E aí, o destaque que eu coloquei é que se trata de guerra que eles vão citar fora do contexto, né? Pois se trata de guerra angelical e não há indício da presença humana, quando se cita o texto de Daniel. E lá embaixo, quando vai falar do Gadareno, e rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Essa é a razão de pedirem para ficar na região. Não se refere, portanto, a espíritos territoriais, ou seja, eles não pediram para Jesus não enviar eles ao abismo porque eles poderiam ir para uma outra região. Não, é porque eles queriam ficar naqueles porcos e por ali, mas não tem a ver com regiões específicas, é apenas porque eles não queriam ir para o abismo. E aí ele completa esse raciocínio. Assim fica claro que se trata de uma doutrina baseada numa interpretação equivocada de textos isolados.
O segundo subtópico sobre a maldição hereditária. Ele faz a explicação, a minha seleção diz o seguinte: essas palavras não podem se aplicar à doutrina da maldição hereditária, porque quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Se converteu a Cristo, acabou. O sangue de Jesus é suficiente para cobrir os nossos pecados e a presença do Espírito Santo na nossa vida é suficiente para mudar toda a realidade. Porque se precisarmos acrescentar alguma coisa àquilo que Cristo fez ou precisarmos ajeitar alguma coisa partindo de nós mesmos, o que ele fez ficou inacabado. Isso não tem respaldo bíblico. E o terceiro subtópico sobre a possibilidade de o cristão ser possesso. Então você lê todo o texto e aqui a seleção que eu fiz embaixo diz o seguinte: o crente em Jesus tem a promessa de Deus de que o maligno não lhe toca. Aqui você tem que ficar atento porque você pode ter problema na sala de aula porque o comentarista não colocou o que ele pensa sobre um maligno não lhe tocar. O que é não lhe tocar? O que significa isso? Porque se a gente olhar para a tentação de Jesus, ele é conduzido ao deserto, né, para ser tentado pelo diabo. E em um determinado momento da tentação, o diabo leva ele ao pináculo do templo. Ele é tocado, então, ele é conduzido, não sei se na mente, não sei se corporalmente, o fato é que ele foi conduzido e o diabo, então, teve um acesso a ele. E mesma coisa quando Paulo fala do espinho na carne, em Coríntios capítulo 12. Ele fala que o espinho na carne era um agente do inimigo para esbofetear ele. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre essa situação do que é tocar e do que não é. Né? Até que ponto o diabo tem acesso a nós. Se você se prender a isso, a aula vai perder todo o tempo aqui. Então é difícil de lidar com essa situação que precisava de uma aula inteira para debater sobre esse tema e você vê o que é melhor, né, dentro do contexto da sua própria sala de aula, você conhece os seus alunos. E aí depois o homem segundo a Bíblia. Então, porque uma doutrina deles vai dizer que o homem é espírito, né? E que o diabo vai fazer a habitação dele na alma e na carne. E por isso precisa haver toda essa questão de batalha espiritual e de tirar a maldição hereditária e coisas desse tipo. Mas, na verdade, o homem é um ser integral, né? Vai dizer aqui no quarto subtópico o seguinte: Jesus disse que um espírito não tem carne nem osso. Se o espírito não tem carne nem osso, logo se conclui que não é de verdade que o homem seja um espírito. A Bíblia declara que Deus formou o homem do pó da terra e soprou sobre os seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Isso mostra que o ser humano é uma combinação do pó da terra com o sopro de Deus. O Senhor Jesus se fez homem, pois o verbo se fez carne. Assim fica comprovado que a gente é uma combinação de carne e de parte imaterial, de parte espiritual, mas juntas, nunca separadas. Nós somos um ser integral. E aí, tendo dito isso, você fecha a questão da lição e você pode, é claro, isso daqui não é uma pré-aula, né, para quem está vendo pela primeira vez, é apenas a apresentação do infográfico que vai te dar insights para você preparar melhor a sua aula, vai te dar ideias para você expandir cada um dos tópicos, por isso que é feito de forma enxuta e de forma rápida, somente para você ter melhores ideias mais criativas para apresentar aos seus alunos uma combinação daquilo que é familiar com algo que seja surpresa para eles, trazendo qualidade para a sua aula. Sempre lembrando que você deve apresentar logo de início uma entrega mínima da aula, né? Dizendo aos seus alunos tudo aquilo que eles vão ver durante a aula para que eles realmente se envolvam no conteúdo da lição. E aí, tendo dito isso, eu achei interessante a conclusão, também é bem concisa e específica. Fiz aqui algumas marcações, e aí diz o seguinte: há necessidade de equilíbrio para que os exageros dessas aberrações doutrinárias não levem o crente ao ceticismo, porque a batalha espiritual existe e ninguém deve subestimá-la. Os fatos estão registrados na Bíblia. E nenhum cristão ousa negar essa realidade. Por outro lado, os crentes devem ter maturidade suficiente
para não entrar no fanatismo, mas discernir entre o que é verdadeiramente espiritual e o que é manipulação esotérica. E aí, tendo dito isso, a gente deixa o conteúdo enxuto e pode melhorar a nossa aula. Assim eu concluo a minha participação.